Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aquele que nos assiste ao vivo e pela página da Câmara no Facebook, boa noite a todos. Na presente data de 29 de setembro, às 18h04, para darmos início à 27ª sessão ordinária do ano 2021, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Boa noite a todos. Estão presentes vereador Paulinho do Esporte, vereadora Maria Amélia, Dude, Roninha, Abner de Madureira, Almir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki. Temos um número suficiente para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e também peço à vereadora Maria Amélia que, após a execução do hino, proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, dos versículos de 9 a 12. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Nesse instante passaremos a fase da sessão ordinária em que serão lidos e votados conforme o disciplinado dos expedientes dos vereadores. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 477. Moção congratulatória ao atleta Túlio Toledo Santos por ter se sagrado vice-campeão das Paralimpíadas Universitárias 2021, conquistando a medalha de prata. Autoria Dudi. Moção 478. Moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia da Secretária, 30 de setembro. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 479. Moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia do Vereador, 1º de outubro. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 480. Moção congratulatória e menção de mérito ao evangelista Gilson de Brito, dirigente da Congregação do Conjunto 22 de Abril, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 30 de setembro. Autoria Abner de Madureira. Moção 481. Moção congratulatória e menção ao mérito ao evangelista Valdemar Gomes da Silva, dirigente da Congregação do Jardim Terra de São João, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 28 de setembro. Autoria Abner de Madureira. Moção 482, 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa ao Dia da Secretária, comemorado em 30 de setembro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 483/2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Mototaxista, comemorado em 24 de setembro. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos aos profissionais da área pelo transcurso da data dedicada a importante ofício. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 484/2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais que constem na ata dos trabalhos dessa sessão, o registro de moção comemorativa ao Dia Nacional do Trânsito, comemorado em 25 de setembro. A data foi criada para incentivar campanhas de conscientização em respeito às normas regulamentadas pela Lei 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Moção 485/2021. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Idoso, 27 de setembro. O Dia Nacional do Idoso foi estabelecido em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal e tem o objetivo de levar a reflexão sobre a situação dos idosos em nosso país, seus direitos e dificuldades. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 486. Manifesta repúdio contra o portal Zap Imóveis por propor que seus clientes dispensem imobiliárias e corretores de imóveis. Autoria Edgar Sasaki. Moção 487. Moção comemorativa ao Dia Nacional da Terceira Idade, celebrado em 1º de outubro. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 488/2021. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, que seja constatado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa ao Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. A data lembra o nascimento de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro, e quem realizou a primeira transmissão radiofônica no país, em 7 de setembro de 1922. Na comemoração do centenário da independência brasileira, centenário da independência brasileira. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 489. Moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia Nacional do Idoso, celebrado em 27 de setembro. Autoria, Hernani Barreto. Moção 490. Moção congratulatória a Leonardo Ciarelli, por sua participação no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso, etapa 4. Autoria, Dudi. Não temos mais moções, senhor presidente. Não havendo mais moções, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de requerimento. Primeiro requerimento 350. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providência para que a linha circular 8, Parque Santo Antônio, possa ter mais horário de ônibus. Ressaltamos que temos recebido diversas reclamações de moradores que utilizam este circular e relatam que o intervalo entre os horários dos ônibus é muito grande. Dessa forma, eles solicitam mais opção de horários. Os moradores reclamam que os intervalos entre os horários estão sendo muito grandes, passando-se mais de 1 hora, principalmente aos finais de semana e feriado. No dia 24 de setembro do corrente, o morador do Parque Santo Antônio, senhor Antônio Carlos, esteve em nosso gabinete relatando a situação enfrentada devido à demora por ônibus aos finais de semana. Diante do exposto, solicitamos à empresa JTU um estudo dos horários de ônibus dessa linha para melhor atender os munícipes e trabalhadores da região que pedem a disponibilização de mais opção de horários. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da Jacareí Transporte Urbano e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, essa linha de ônibus a linha 8 do Parque Santo Antônio, morador esteve aqui reclamando no meu gabinete
que não aguenta mais essa situação lá no bairro Santo Antônio, em Maria Amélia. Porque o ônibus demora demais. Aí tem que vir no médico, perde o médico aqui no SIM. Já é difícil marcar consulta, ainda perde o médico, assim que ele falou. Então, tem que tomar essa providência quanto mais rápido. Não existe isso aí. Se não dá para colocar ônibus, coloca micro-ônibus, então, porque não dá para todas as vezes a gente sentir essa reclamação. O morador esteve no meu gabinete. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável dos vereadores aí, porque vocês estão votando para aquela comunidade lá do Parque Santo Antônio, e Maria Amélia. Senhor presidente, justificando o voto também, está ficando cansativo esse assunto aqui já, é cansativo. Eu já fiz esse pedido, Valmir, já fiz da linha 8 do Parque Santo Antônio, Maria Amélia. Que bom que você está fazendo o requerimento agora, mas eu acho que tem uma inversão aqui, porque a gente fica cobrando quem presta o serviço público, nós temos que cobrar quem cobra o prestador de serviço. A gente tem que cobrar a Secretaria de Mobilidade Urbana, que tem que tomar uma providência, ela tem que exigir da empresa o aumento das linhas. Porque foi citado pelo vereador Valmir aqui, pessoas que perdem horário de emprego, consultas médicas, são N problemas narrados toda quarta-feira aqui na sessão. Então isso, pelo amor de Deus, eu acho que a população não aguenta mais, mas sou favorável. Senhor presidente, também quero colaborar nesse aspecto e dizer que se nós fizermos um estudo aqui das reivindicações, certamente o transporte figura como uma das primeiras, umas maiores queixas dos vereadores a respeito ao transporte público, né? Agora, tem que cobrar quem tem o dever de melhorar o transporte público. É o secretário de Mobilidade Urbana, mas é o prefeito, né? O prefeito que ganhou a eleição, ele precisa dar conta de resolver o problema do transporte público. Então, quando o Valmir faz requerimento, é importante a gente direcionar a quem tem que resolver, que é o prefeito Isaías. Então, eu quero aqui deixar esse pedido novamente. Nós estamos levantando esse problema na tribuna há muito tempo, voltaram algumas linhas, mas ainda é insuficiente para atender com qualidade os moradores de Jacareí. Então, eu vou votar favorável ao pedido do vereador Valmir para melhorar o transporte público, mas direcionar ele ao prefeito Isaías. Requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 351. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EMTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano de São Paulo, solicitando autorização para que a linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, Vila Ema, volte a ter o horário das 7h10. Este vereador recebeu diversas reclamações de senhoras que utilizam o referido transporte público para ir trabalhar em São José dos Campos, via bairro Vila Ema. Essas senhoras foram informadas no dia 21/9 que a linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, Vila Ema, seria suspensa devido à notificação da EMTU, solicitando sua retirada. Isso trouxe tristeza a essas mulheres, que são muitas, que saem do Parque Meia Lua para trabalhar no bairro Vila Ema, Jardim Aquário, São José dos Campos. Encaminhamos o comunicado da gerência operacional informando a retirada da linha. Com a retirada da referida linha, causará sérios transtornos a essas mulheres que necessitam trabalhar. Diante das situações postas, solicito à MTU a volta da linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, Vila Ema, porque será de grande ajuda a esses trabalhadores. Assim sendo, muito respeitosamente recorro à compreensão aos préstimos da empresa, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevo. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, olha o que aconteceu com o Parque Meia Lua. Já tem essa linha de ônibus há muito tempo.
O que aconteceu, que a MTU, ela tirou a linha de ônibus que faz, não é empresa, ela proibiu entrar dentro de São José, dentro do Vila Ema. Aí você tem que chegar ali na Francisco Longa e andar a pé, na Rua Paribuna a pé. Não tem lógica isso. Como que pode? Quando vai endireitando uma coisa, atrapalha. Eu quero usar aquele ditado do povo mais antigo. Enquanto Deus dá farinha, o diabo carrega o saco. O que é isso, empresa? A empresa está certa, só que a MTU mandou tirar. Eu acho que a gente tem que fazer um manifesto do Parque Minha Lua e ir na porta lá e ver o que está acontecendo, porque não pode acontecer isso. Peço um voto favorável aí. O requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 352. Requeremos a excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumprir as formalidades regimentais, seja oficiado Aviação Jacareí, solicitando a volta de horário de ônibus na linha Parque Meia Lua São José dos Campos, conforme especificado. Estamos recebendo diversas reclamações de munícipes que não estão conseguindo utilizar, contendo o transporte coletivo, especificamente os ônibus que fazem o trajeto do Parque Meia Lua para São José dos Campos, e vice-versa. Estão ocorrendo duas situações desfavoráveis aos moradores da região. A primeira é com relação às mulheres que trabalham no município vizinho e utilizam a linha no horário das 15 horas, sentido Parque Meia Lua, partindo da rodoviária daquela cidade. Outra dificuldade relatada diz respeito ao atendimento dos trabalhadores da UMSF, do Parque Meia Lua, que deixam o expediente 16 horas e são obrigados a aguardar até as 4h45 pelo ônibus em direção a São José dos Campos, onde residem. Ao que se vê, os horários das 15 horas, sentido São José dos Campos, Jacareí, e das 16 horas no sentido inverso foram retirados em razão da pandemia do Covid-19. Ocorre que os munícipes, em sua maioria, já retomaram ao trabalho e estão sendo prejudicados, visto que as mudanças de horário antes justificadas não atendem suas necessidades, de modo que pedimos que sejam retomados os horários antigos, que melhor atenderão a população do bairro. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão aos préstimos da empresa, pedindo providência, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. A autoria vereador Valmir Meia Lua, foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, esse ônibus aqui, o que sai do Parque Meia Lua, São José dos Campos, e tem uns horários que eles não estão obedecendo os horários. E aí, quem trabalha no posto médio do Parque Meia Lua tem que sair dali, do Parque Meia Lua, e ir a pé até no retorno. Isso aí era o tempo de 1975 que a gente fazia isso, que não tinha ônibus no Parque Meia Lua. Agora tem. Então, eu gostaria que a empresa de ônibus tomasse essa providência, porque eles não aguentam mais a situação e eles vêm me reclamando muito para mim, os funcionários do posto médico do Parque Meia Lua. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável aí, os vereadores. Requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 353 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas policiais no bairro São João. Autoria vereador Dr. Rodrigo Salomão. Requerimento 354 ao DR, Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo, solicitando a iluminação do ponto de ônibus situado na altura do KM3, a rodovia Nicola Capucci, SP 172/60, no bairro Chácara Guararema, em Jacareí. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Requerimento 355, a EDP solicitando reposicionamento de poste no Parque Meia Lua, em Jacareí, conforme especificado. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 356, a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando providências para viabilizar a entrega de correspondência nos bairros Jamique e Figueira, em Jacareí. Autoria vereador Valmir do Meia Lua. Requerimento 357, a EDP solicitando retirada de vegetação surgida em cabos de rede elétrica próximo ao 1145 da Avenida Malek Assad, no Jardim Santa Maria, em Jacareí. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 358, a CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de iluminação na passarela localizada na altura do KM 168, da Via Dutra, no bairro Veranejal, região oeste de Jacareí. Autoria vereador Valmir do Meia Lua. Não temos mais requerimento, senhor presidente. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos e informações protocolados para esta sessão. Primeiro pedido 166 requer informação acerca da construção de lombadas em vias públicas com grande fluxo de veículo no conjunto 1º de Maio. Considerando que esse vereador já enviou vários ofícios à Secretaria de Mobilidade Urbana solicitando a construção de lombada no conjunto 1º de Maio, haja vista que frequentemente venham recebendo denúncia por parte de moradores do bairro de que muitos veículos não respeitam as faixas para travessia e pedestre e os limites de velocidade. Considerando que, além dos ofícios dirigidos à Secretaria de Mobilidade Urbana, este vereador já mostrou vídeos na TV Câmara, solicitando providências referentes a vários acidentes ocorridos nas principais ruas e avenidas do referido bairro. Considerando que o fluxo de veículos é muito intenso, inclusive nas vias em que passa a linha de ônibus, locais com grande movimento de pedestres, de modo que, nos finais de semana, os riscos são constantes devido às altas velocidades desenvolvidas pelos veículos. E considerando que a única maneira de solucionar o problema, diminuindo o excesso de velocidade, seria com a colocação de lombada na região. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: a Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento desse problema? Existe algum projeto para a construção de lombadas no conjunto 1º de Maio? Em caso positivo, qual a data prevista? Anexo foto, aguarde manifestação. A autoria vereador Valmir do Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, no dia da audiência pública, lá no 1º de maio, foi uma reclamação sobre esse falta de lombada. Sua presença estava lá no dia. Gostaria de mostrar essa foto aqui, ó. Essa foto aqui do Bonfim. Trabalhava na Prolar, e aí faz muito tempo que está acidentada lá. Olha, você vê, não sarou até agora. Porque se tivesse a lombada, não tinha acontecido o que aconteceu com ele lá. Esse acidente perto da escola. Agora aqui, essa outra foto, é do Vadinho, do bar. Está vendo? Está o morador lá, pedindo. Então, o que o morador pede, a gente faz. E a gente manda para a mobilidade urbana, e nada foi feito até agora, as lombadas. E acidente direto. Então, eu gostaria que a mobilidade urbana, quem estiver assistindo a TV Câmara, e fosse lá, tomava-se providência antes que pode acontecer um acidente fatal no 1º de maio. Peço o voto favorável dos vereadores. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido 167. Refere-se à falta de rede de esgoto no bairro Estância Porto Velho. Foi no começo da escola ali da rua.
Considerando que esse vereador acompanha há muitos anos o sofrimento dos moradores do bairro Estância Porto Velho em decorrência da falta de rede coletora de esgoto na localidade. Considerando que os moradores que se utilizam em fossas sépticas, que muitas vezes transbordam, obrigando-os a pagarem pelo serviço do SAI para a limpeza das fossas. Considerando que em 23 de setembro último estive novamente no local, conforme foto anexa, ocasião na qual pude comprovar a situação precária em que vivem os moradores, com esgoto correndo a céu aberto pelas ruas do bairro, causando sérios transtornos, inclusive o forte mau cheiro e o risco de doenças, e considerando, por fim, que este vereador já encaminhou ao Executivo diversos ofícios solicitando a instalação de rede coletora de esgoto naquele bairro. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais, sem encaminhar ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Por qual motivo ainda não se iniciaram as obras da instalação de rede coletora de esgoto no bairro Estância Porto Velho? Qual a data prevista para o início e término das obras? Aguarde manifestação, subscrevo. Autoria, vereador Valmindo Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, já era para ter feito essa rede de esgoto lá no Porto Velho e não fizeram até agora. E outra coisa, quando enche as fossas, aí os moradores têm que pagar R$180 para desencher as fossas. Pelo amor de Deus. Então, eu já assinei esse documento e até hoje não saiu essa rede de esgoto. Então, em nome dos moradores, estive lá no local. Eu gostaria que já começasse isso lá, porque o povo não aguenta mais essa situação lá no bairro do Porto Velho. Peço um voto favorável para os vereadores. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Não temos mais pedido de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Deste modo, nos termos do inciso do artigo 5A do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa, peço ao segundo secretário que anuncie para que fique registrado em nossa ata eletrônica o total de trabalhos protocolados pelos senhores vereadores para esta sessão. Total de trabalho 144, sendo 119 indicações, 14 moções, 9 requerimentos, 2 pedidos de informação. Abner de Madureira, 6 indicações, 2 moções. Dude, 4 indicações, 2 moções. Edgar Sasaki, 2 indicações, 1 moção. Hernani Barreto, 2 indicações, 1 moção. Luiz Flávio, 5 indicações. Maria Amélia, 6 indicações. Paulinho do Esporte, 1 indicação, 3 moções. Dr. Rodrigo Salomão, 36 indicações, 1 requerimento. Rogério Timóteo, 6 indicações. Valmindo Meia Lua, 51 indicações, 5 moções, 8 requerimentos e 2 pedidos de informação. São esses trabalhos. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Isaías Barbosa da Silva. Voto formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Voto de pesar pelo falecimento de Benedita Costa Matias de Oliveira. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Ercília Faria Marquesi. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Roberto Moreira Cordeiro. Palácio Fumaça. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Luiz Flávio, Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Márcio Roberto Lima. Voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Não temos mais voto de pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.